Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Falando de Coisa Pública, e nestes primeiros programas nós estamos falando sobre o Legislativo Municipal. O professor Milton Mendes Botelho está aqui conosco e hoje, professor, nós vamos falar sobre lei municipal. Quem deve elaborar uma lei municipal? Como se deve elaborar uma lei municipal? Esclarece para a gente essa dúvida minha e de 1 milhão de pessoas que estão nos assistindo nesse momento em nosso canal. É incrível, mas a maioria dos vereadores, eles não tem noção de como elaborar uma lei municipal. Eles não sabem como se deve se preparar para elaborar uma lei, que ela vai passar por uma análise, né? A maioria das vezes o vereador pensa assim: o problema já existe, eu vou fazer a lei para solucionar o problema. E é o contrário. A lei, ela não existe para tratar de um caso concreto, ela existe para tratar de uma forma generalizada todos os possíveis fatos que podem acontecer. Então, a primeira coisa que se deve observar na elaboração de uma lei é se ela não está sendo criada para um fato já ocorrido, senão não é uma lei que vai atender o interesse pela qual ela deve ser votada, né? Ou seja, se é fato existente, já foi, não é a lei que vai resolver. Isso ocorre muito em pequenos municípios, principalmente quando a gente verifica que ocorreu uma determinada coisa que venha prejudicar. Obviamente o vereador pensa: vamos fazer uma lei que já resolve. Não é por aí. Então a legislação, ela prevê muitas formas de participação, inclusive da própria população, na elaboração de leis. Nós temos aí no Brasil uma lei feita por iniciativa popular, que é muito conhecida, que é a lei da ficha limpa, né? Então, é um processo que trouxe uma certa conscientização da população de como proceder para elaborar uma lei. A lei, o primeiro passo para elaborar uma lei é elaborar uma minuta a gente chama de minuta de lei, mas é o anteprojeto de uma lei. O que é um anteprojeto? É o texto, né, sem aquele ajuste técnico, jurídico, que é submetida à análise das pessoas que têm interesse que venha concretizar a norma. Então, todo e qualquer projeto protocolado na Câmara, pela Secretaria-Geral da Câmara, ele passa pelo crivo de um técnico para verificar: aquela matéria já existe na legislação municipal? Se ela já existe impedimento constitucional dela ser elaborada? Ela atende o interesse público ou ela atende o interesse particular? Então, conforme a lei de transparência pública, ela é assim: se entrou um projeto de lei na Câmara, ele tem que ir para o site. Para quê? Para que o cidadão tenha condições de questionar a tempo disso virar lei. Então, pode haver manifestação popular, pode de organizações, partidos políticos, até de profissionais liberais, para que ele venha questionar a lei. Aí a lei, ela entra na secretaria, recebe o número de processo legislativo, vai para a mesa diretora decide se vai para a pauta. Se for para a pauta, ela é lida e apresentada em plenário, vai para as comissões permanentes da Câmara, ela recebe análise, pareceres, volta para o plenário para discussão e aprovação, pode ser primeira e segunda discussão, conforme o caso, depende da matéria e regimento interno, o quórum também de votação. Após ela ser aprovada, ela volta para a Comissão Legislação e Redação Final para receber as correções do texto como deve. Aí sim elaborada a epígrafe, ou então o autógrafo ou a redação final, que é submetido ao chefe do executivo para a sua sanção. Ou, conforme o caso, ela nem vai, como a emenda à lei orgânica, ela é promulgada pela mesa diretora. Então, essa é a tramitação que o regimento interno das câmaras traz. E aí começa o problema. Muitos não dão atenção que deveria dar ao regimento interno. Funciona desse jeito? Não, tem casos que a lei orgânica fala uma coisa e o regimento interno fala outra, né? Tem casos que os costumes. Um fato importante, André, que deve destacar: muitas câmaras brasileiras, elas estão fazendo transmissão ao vivo via YouTube, Facebook, Web TV, etc. E aí as pessoas esquecem que, igualmente, as pessoas leigas assistem, os especialistas também assistem, as autoridades assistem. E aí a gente começa a verificar como estão despreparados. A pauta está errada, a interferência do vereador durante a fala está errada, posicionamento na mesa diretora está errado, pessoas que não integram o plenário
faz parte da mesa, como por exemplo assessores jurídicos, às vezes tem secretários, né? Direito à voz a pessoas que são estranhas ao plenário da Câmara, posição de bandeira, às vezes estão erradas, às vezes a própria pronúncia do vereador não tem nada a ver com a matéria e com a função dele. As pessoas têm que lembrar que a partir do momento que joga isso na internet, tem pessoas que analisam, criticam, e é feio para o município, é feio. Pode acontecer de algum órgão que é fiscalizador da Câmara abrir uma brecha para esse órgão, está assistindo isso e de repente a Câmara recebeu uma notificação, receber algum tipo de documento em que... Não, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Câmara vote uma lei complementar que exija quórum qualificado e durante a transmissão verifica que aquele quórum não foi obedecido. Ou interstício temporal, por exemplo, para votação e discussão da norma, e isso não é obedecido. Então o que vai acontecer? O Ministério Público, ou qualquer cidadão, ou a OAB, ou qualquer outro órgão, pode pedir a nulidade dessa lei. Essa lei não tem efeito jurídico, porque ela não pode ser aplicada, porque ela tem vício de votação. Então, é uma série de coisas que tem que ser levada em consideração para colocar isso na mídia, na internet. É importante ressaltar que a gente não está falando que não pode colocar. Não, mas deve colocar. Pois deve colocar, é transparência, né? Faz parte também da Lei de Acesso à Informação, mas que antes de fazer esse serviço, né? Antes de colocar esse serviço no ar, que atenda todos os critérios, todo o regulamento interno, toda a lei orgânica, né? Para que não tenha algum problema lá na frente, né, professor? E zelar pela imagem do Poder Legislativo, né? Você entra em sites aí, você vê a qualidade das leis que são colocadas à disposição lá, acho que está cumprindo a legislação. Não está cumprindo a legislação, a eficiência e a eficácia do ato não está comprovada ali. Com certeza. Tá certo, professor. Obrigado mais uma vez por esses esclarecimentos, né? A gente falando sobre como se deve elaborar uma lei municipal. E você que quiser conhecer mais um pouco sobre o trabalho do professor Milton Mendes Botelho, você pode acessar o site miltonconsultoria.com.br. Até o nosso próximo programa falando de coisa pública.